É no vermelho. Bom dia a todos, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião ordinária, à extensa reunião ordinária, que tem um conjunto de audições a entidades no âmbito do requerimento do Grupo Parlamentar do PSD e que foi enriquecido com propostas de outros grupos parlamentares e que diz respeito à Carta de Perigosidade de Incêndio Rural. Temos connosco as comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, nomeadamente do Norte, que é a primeira, seguidamente do Centro e do Algarve. E então vamos começar a audição ouvindo a doutora Célia Ramos, que é vice-presidente da CCDR Norte, a quem cumprimento e desejo um bom dia e agradeço a total disponibilidade em proceder connosco e, sem mais demoras, tem a palavra, Sra. Doutora. 2 minutinhos, 15. Muito bom dia a todos. Cumprimento todos os elementos desta Comissão Parlamentar da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento e Pescas e, naturalmente, também a Sra. Presidente da CCDR Centro e o Vice-Presidente da CCDR do Algarve, colegas em muitas áreas do nosso trabalho. Bem, sobre a Carta de Perigosidade, gostava aqui de explicitar, portanto, que esta carta foi elaborada pelo Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, a partir da audição e com o contributo de um conjunto de peritos externos e segundo critérios internacionais adotados para esta dimensão do risco. Na nossa perspectiva, os critérios de definição do risco são de natureza técnica e científica e devem, de facto, ter uma expressão ao nível nacional. No sentido de termos, de facto, um referencial de ação, um referencial de trabalho e também de alocação de meios, sejam eles para o combate, sejam eles para o ordenamento do território, sejam eles para o desenvolvimento regional, que sejam guiados pela intensidade com que a Carta aparece, digamos assim. Temos, de facto, um aumento da perigosidade, mas que tem muito mais a ver com os métodos que eram utilizados no passado para, a conclusão dessa carta, do que concretamente sobre novas circunstâncias que existem nos territórios, sabendo nós que efetivamente quer o risco ou as ameaças que decorrem das alterações climáticas, quer de facto a circunstância de termos muita floresta não gerida, ao mesmo tempo que o mosaico agroflorestal, se transforma em função das debilidades económicas e debilidades sociais de algumas destas áreas, sejam efetivamente incontornáveis. Eu gostava de dar aqui nota que, portanto, insistimos que a existência de uma carta estrutural é, na nossa perspectiva, importante. Isto não significa que, sob o ponto de vista conjuntural, ou seja, em função das reais circunstâncias que durante um ano possam ocorrer, quer no que diz respeito às previsibilidades meteorológicas, quer no que diz respeito à questão das reais circunstâncias existentes no terreno, não possam ser elaboradas cartas de natureza estrutural. Estou a dizer, por exemplo, um dos critérios para a identificação de áreas de elevada perigosidade é, por exemplo, a recorrência de uns incêndios, pois se num dado ano há uma área que foi percorrida por incêndios, nesse ano essa área não terá certamente a expressão no que diz estrutural naquele ano, conjuntural, peço desculpa, para que naquele ano possa
efetivamente estar abrangida por elevado risco de incêndio. E, portanto, essa questão, a Carta pode ser e é adotada em função da gestão do risco, do planeamento do risco, da limpeza, dos alertas, etc, etc. Gostava aqui, nesta introdução também, de dar nota que a questão da perigosidade, não vou começar por aí, vou dizer que quando falamos em risco de incêndio, o risco de incêndio e a perigosidade, digamos assim, ela tem inequivocamente 3 escalas. Ela tem a escala do combate, em que de facto, e ela é mensal, semanal, diária, portanto, no fundo, em cada momento é preciso dizer onde é que existe o risco efetivo para alocar meios para o combate, e portanto isso é feito a uma escala, não é momentânea, portanto não é uma escala temporal, ao momento, à hora. Temos uma escala do ordenamento do território, fundamentalmente com o tempo da operacionalização, por exemplo, dos planos diretores municipais. Pois se para uma área momentaneamente não tem risco de incêndio, pois se essa área de perigosidade elevada está numa área estrutural, pois naturalmente que, por exemplo, no que diz respeito à questão da gestão da edificabilidade, é fundamental acautelar-nos que em ciclos de 10 em 10 anos se possam efetivamente considerar essas áreas como de elevada perigosidade para esse fim, para a localização das habitações, para a localização das atividades no espaço rústico. E depois temos uma escala de tempo ainda mais longo, que é uma escala em que estamos a crer que é preciso mesmo operar a transformação da nossa floresta, a transformação do nosso mundo rural, no sentido de, com mais, dando lugar ao desenvolvimento das atividades agro-silvopastoris, no fundo, eu não dizia transformar a paisagem, mas eu dizia reinterpretar, à luz daquilo que são os conceitos de hoje, aquilo que no passado era efetivamente o nosso mundo rural. E, portanto, no fundo, a Carta da Perigosidade tem que ser lida em função destas escalas e tem que ser lida em função de territórios que têm que ser aproveitados, que têm que ser geridos e, portanto, no fundo, em que a alocação dos meios, quer para o combate, quer para a gestão urbanística, quer para o desenvolvimento agro-silvopastoril, tem em cada momento que ser feito. E isso é um bocado aquilo que estamos a fazer no âmbito do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais. Portanto, no fundo, com o Decreto-Lei 82, no fundo há duas organizações que entram nesta matéria que até agora não tinha acontecido. E quem são elas? São as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional e são as Comunidades Intermunicipais e Áreas Metropolitanas. E, portanto, no fundo, isso significa que todos nós estamos a trabalhar no sentido de prepararmos naturalmente, com as 3 entidades dominantes deste sistema, o ICNF, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e também, naturalmente, a GNR, estamos a trabalhar no sentido de podermos construir um plano regional de ação e planos subregionais de ação que identifiquem os nossos problemas, que identifiquem as medidas que são necessárias para os ultrapassar, mas o que significa também a identificação dos recursos técnicos, muito suportados pela AGIF, mas também dos recursos financeiros para a sua execução. E, portanto, no fundo, a Carta de Perigosidade, que aparece como sendo, digamos, para uns a melhor coisa que nos podia ter acontecido, para outros a pior coisa que aconteceu, na minha perspectiva, tem que ter estas leituras integradas, convergentes, no sentido de podermos, enfim, fazer frente aos desafios que ela significa.
A perigosidade está lá, a perigosidade existe. É como, já não sei quem é que dizia, é como a vulnerabilidade sísmica de Lisboa, é como as vulnerabilidades dos cavalgamentos da área litoral do Algarve e do centro, é como as áreas inundáveis no Douro ou na Veiga de Chaves. E, portanto, no fundo, temos que saber viver com estas situações. E, na minha perspectiva, viver com estas situações é dar continuidade a este modelo de transformação de mindset, de pensamento, de transformação de comportamentos, mas, ao mesmo tempo, pensando sempre que, se tivermos duas balanças, quanto mais investirmos na balança da prevenção, da melhoria estrutural do solo rústico, menos perigosa será o risco, menos perigoso será o risco de incêndio e, portanto, menos teremos que alocar aos meios de combate. Isto não está hoje, neste momento, posto em causa, isto é efetivamente um percurso que coletivamente teremos que realizar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Doutora, e pela sua contenção no tempo, foi realmente os 10 minutos. Obrigado também por essa disciplina. E agora dava então a palavra, não sem antes cumprimentar, a doutora Isabel Damasceno, que é a Presidente da CCDR Centro e que presumo, pela indicação que tenho aqui, que irá dividir o tempo também com o doutor José Morgado Ribeiro, que é Vice-Presidente da CCDR Centro. De qualquer das formas, agradeço em particular os dois representantes da CCDR Centro, a vossa disponibilidade e, sem mais demoras, vos dou a palavra com um cumprimento. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigada a todos. Um agradecimento por nos estarem a ouvir neste momento. E, efetivamente, eu estou aqui com o meu vice-presidente, o vice-presidente da CCDR, que poderá depois acrescentar alguma coisa à minha primeira intervenção, sendo certo que eu nem sequer irei, com certeza, gastar os 10 minutos, porque vou ser muito objetiva relativamente ao assunto. E, em primeira análise, dizer que, tal e qual como a senhora vice-presidente da CCDR do Norte, entendo que este diploma existente, que é importante porque é ordenador, porque nos permite organizar o território, porque é disciplinador e, portanto, tudo isso é importante e se tivermos dúvidas, sentimos-las precisamente neste momento que todos estamos a viver. E, portanto, não é quando as coisas estão bem que pensamos que estas coisas não são importantes e depois, quando vem a desgraça, todos achamos que devíamos ter feito mais. E, portanto, todos os diplomas que possam ser enquadradores, disciplinadores, organizadores do território, terão com certeza o nosso apoio e serão, sem dúvida nenhuma, importantes para evitarmos estas desgraças que nos assolam todos os anos, uns mais que outros, e num território que tem sido muito fustigado e muito maltratado com os incêndios de ano para ano, como é o território da região centro. Portanto, este é o pano de fundo, nada contra, completamente de acordo. E dentro disto, evidentemente, faz todo sentido a Carta da Perigosidade, porque é a objetivação das situações concretas do terreno. Portanto, completamente de acordo. Agora, o que nós achamos também é que peca a legislação por um envolvimento direto e muito mais ativo dos agentes locais e regionais. É evidente que houve aqui uma evolução, conforme também já foi referido e não vale a pena ser repetitiva pela minha colega do Norte, mas houve aqui uma evolução que é o papel das comissões subregionais e das comissões regionais e aí o papel das CCDRs e o papel das comunidades intermunicipais, diga-se municípios. No entanto, e eu agora vou ser muito objetiva, em relação ao artigo 42, que é este um ponto importantíssimo, o artigo 42 do Decreto-Lei, que, no fundo, para a definição dos territórios a incluir nas cartas de perigosidade, ou a retirar, ou a incluir, ou a retirar, parece-me a mim que há um envolvimento deficitário do papel a desempenhar, quer pelas próprias CCDRs, quer pelo próprio território, pelos próprios agentes do território mais próximo.
Ninguém tem dúvidas, por muito conhecedores da aplicação concreta dos algoritmos ou das especificações técnicas que vão dar origem à carta de perigosidade, que tem que haver efetivamente uma fundamentação técnica e tem que haver algo técnico e científico para lá chegarmos. Mas dificilmente haverá alguém que conheça melhor quais são as realidades dos seus territórios do que são os autarcas e que são os municípios e que são os CCDE. Eu vou dar apenas um exemplo meramente ilustrativo e que estamos em cima dele. Eu, ontem, em conversa, porque tive por razões várias na CIM da região de Leiria, e diziam-me que neste momento está a ser festigadíssima por incêndios neste preciso momento, que precisamente no Concelho de Leiria, os terrenos, os territórios que estavam a arder, estavam excluídos da carta de perigosidade. E que quando o município se apercebeu disso, ainda antes dos incêndios, achou que havia ali um erro evidente, que aquilo deviam ser territórios incluídos na carta de perigosidade. Portanto, quando eu digo que haver aqui uma influência, uma intervenção mais direta de quem conhece melhor o território, não se pense, como às vezes erradamente se pensa, eles querem tirar de lá zonas abrangidas por estas cartas de perigosidade. É curioso que aquilo que me tem sido chegado pelos municípios é que eles querem muitas das vezes integrar mais território, porque conhecem efetivamente a realidade com outro tipo de conhecimento prático do que conhece propriamente quem define teoricamente as cartas de perigosidade. E, portanto, tanto quanto temos conhecimento, neste momento está em vias de alteração o Decreto-Lei 82 e que estará uma proposta para promulgação no Sr. Presidente da República em que prevê o adiamento da adaptação das cartas precisamente a esta realidade do território. E, portanto, tendo eu conhecimento de que existe uma nova redação para este ponto 3 do artigo 42, eu entendo que esta nova redação do ponto 3 do artigo 42 ainda não é suficientemente clara relativamente às competências de cada entidade. Isto é, quais são as competências concretas das comissões subregionais, quais são as competências concretas das comissões regionais, e se não se trata pura e simplesmente de aceitar uma nova carta, uma nova organização do território através de uma cartografia, imposta superiormente por organismos superiores que têm muito conhecimento técnico, mas que lhes falta claramente o conhecimento concreto do terreno e que ninguém melhor do que as comunidades intermunicipais, os municípios e as CCDR para o fazerem. Portanto, a minha grande preocupação é, nada em contra a existência do diploma, absolutamente de acordo, é que estando no momento da alteração desse próprio diploma, não se aproveite para fazer uma clarificação absolutamente objetiva daquilo que é o artigo 42.3 sobre as competências de a quem compete definir a entrada de novo território ou a correção de território que lá está incluído nas cartas de perigosidade, conforme se percebe do artigo 42.3, que não é absolutamente clara. Portanto, calava-me mesmo com esta reflexão, porque quanto ao resto não tenho nenhumas observações a fazer, dizendo apenas que é uma oportunidade que tem que ser aproveitada nesta alteração que está a ser feita deste diploma. E agora passava aqui ao Sr. Vice-Presidente, se quer acrescentar alguma coisa, faça aquilo que eu disse. Muito bem, muito bom dia a todos, Sr. Presidente da Comissão e Srs. Deputados, caros colegas da Comissão. Eu penso que é com a intervenção da doutora Célia, quer da nossa Presidente, a doutora Isabel Damasceno, que o assunto está bem escalpelizado. Isto apela a esta Comissão, que obviamente tem que haver esta dita carta de risco e de perigosidade. Ela já estava incluída, como sabem, historicamente, desde 2006, que depois foi devidamente regulamentada em 2019 em face do que aconteceu em 2017, mas que, atendendo ao sistema de gestão integrada de fogos rurais que temos hoje, perante este diploma, o Decreto-Lei 82, que tem que haver este duplo territorialização. Acho que os municípios, através das suas comunidades intermunicipais, têm que ter, como disse bem a Sra. Presidente, nos programas e nos planos subregionais, uma nova intervenção, porque eles conhecem o território e é sobre eles
que depois, para bem e para mal, também para a defesa das áreas e do património natural, mas também de toda a atividade económica, é que vai haver os condicionalismos, como sabem, isto vai tudo ter ao mesmo, os condicionalismos de edificação nestas áreas prioritárias de prevenção e de segurança. O mundo rural modificou-se, o mundo rural precisa de ser protegido, mas também precisa de continuar e estar no caminho do desenvolvimento. É isto que eu tenho a dizer e, obviamente, que todos, neste sistema de gestão integrada, chegaremos todos a muito bom porto. Bom trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado. Fica assim concluída a audição da Comissão de Coordenação da Região Centro, pela sua Presidente, Dra. Isabel Damasceno, e pelo Dr. José Morgado Ribeiro, Vice-Presidente. E passávamos então agora à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional da Região do Algarve, que vai estar representado pelo Vice-Presidente, o Sr. Arquiteto José Pacheco, a quem cumprimento e dou, sem mais demoras, a palavra. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Muito obrigado. Bom dia, Sr. Presidente da Comissão, Srs. Deputados, Sra. Presidente da CCDR do Centro e os meus colegas vice-presidentes também do Centro e do Norte. É um gosto revê-los. Eu, depois destas intervenções, pouco mais tenho a dizer, porque, efetivamente, este sistema de gestão integrada dos fogos rurais, de facto, veio substituir uma lei que já estava há vários anos com muitas alterações, que já era, de certa forma, confusa. E, portanto, este novo diploma, o 82-2021, veio aqui trazer uma nova filosofia também, que permite, através destas comissões regional, subregional e municipal, trazer aqui outra operacionalidade. Partilho e vou apenas salientar, porque já praticamente tudo foi aqui dito, salientar a questão do ordenamento do território, que é muito importante. Colocarmos esta carta de perigosidade, de facto, nos planos diretores municipais e termos o ordenamento do território não só pela vertente de proibição, mas também do desenvolvimento e da estratégia dos municípios. Nós aqui no Algarve, a nossa subcomissão regional coincide com a comissão regional, na medida em que a NUTS 2 e 3 coincidem, portanto temos só uma, facilita-nos de certa forma aqui a nossa atuação e trabalhamos, de facto é fundamental que os municípios estejam muito envolvidos na participação da elaboração destas cartas. E, efetivamente, o ICNF e a AGIF, mas principalmente o ICNF, que é a entidade responsável pela elaboração desta carta, é uma carta a 1,25.000. Hoje em dia nós já trabalhamos com escalas bastante maiores, permitem outro grau de detalhe e, de facto, por vezes é necessário adicionar algumas áreas e outras retirar. No caso do Algarve, como sabem, nós temos a região do litoral, o Arrocal e a Serra, e de facto a Serra são três regiões completamente distintas, com desafios e oportunidades diferentes e que precisamos de ter outra cautela. A zona da Serra é uma zona que de vez em quando também é muito investigada por incêndios. Nós tivemos o incêndio de Monchique, tivemos o de Tavira em 2012, que foi também terrível. E, portanto, precisamos aqui de ter um detalhe maior com a carta, no sentido de aferirmos precisamente as possibilidades de desenvolvimento da região. E é o que tenho a dizer, tudo o resto eu estaria a repetir os meus colegas e de facto, a posição das CCDRs e o posicionamento agora das CCDRs com este novo diploma traz também uma possibilidade de integração também de todas as, de coordenação entre todas as entidades setoriais que operam aqui na região, juntamente com os municípios, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e também a Força de Segurança GNR, com quem trabalhamos de forma muito estreita. Muito obrigado. Muito obrigado. Está assim concluída a audição das comissões de coordenação. Passamos agora à intervenção dos diversos grupos parlamentares para questionarem e depois continuaremos.
E, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, temos a palavra a Sra. Deputada Fátima Ramos. Tem a palavra. Bom dia a todos. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão, os senhores e senhores deputados, e agradecer à Sra. Presidente da CCDR do Centro e aos senhores vice-presidentes, quer do Norte, quer do Centro, quer do Algarve, que estiveram aqui presentes para nos esclarecer. Eu recordo que o PSD apresentou este requerimento para ouvir as diversas entidades já em 12 de maio. E porquê? Porque ficámos preocupados com o facto de existirem algumas restrições que resultavam da própria legislação no seguimento da Carta de Perigosidade, que criavam obstáculos à construção e ao investimento em alguns territórios. Sabemos que esta carta, e partilhamos do que foi dito, que esta carta é uma carta importante do ponto de vista estratégico em termos nacionais, mas depois pareceu-nos das várias audições, especialmente dos agentes do território, que de facto, quando a transpunhamos para a esfera municipal, detectávamos diversas incongruências. Quer a Sra. Presidente da CCDR do Centro, quer os senhores vice-presidentes, já foram claros na identificação de algumas situações que levavam, portanto, e criavam alguns obstáculos. No entanto, nós temos aqui um problema, e eu, aproveitando ter aqui as CCDRs presentes, nós temos aqui um problema que é da maior gravidade. Nós temos, por um lado, um interior cada vez mais desertificado e onde os obstáculos ao investimento são inúmeros face a diversas condicionantes que existem e que levam a criar esses mesmos obstáculos. E, por outro lado, temos as áreas metropolitanas, nomeadamente Lisboa, que cresce imenso, em que a população cresce de forma exponencial, em que as pessoas demoram horas para chegar aos seus locais de trabalho, em que falta habitação. Em contrapartida, no interior, nós vimos as casas vazias, as persianas fechadas e sobra habitação. Claro que quando nos perguntam se nós não estamos preocupados com os incêndios, claro que estamos todos preocupados com os incêndios e desejo desde já uma palavra de solidariedade para todos aqueles que estão no terreno e que estão neste momento a ser claramente fustigados. Mas, infelizmente, este problema, por falta de políticas adequadas, é um problema que se tem sucedido de ano para ano, porque, de facto, temos visto uma grande aposta no combate, mas no que toca à prevenção, nós olhamos para a floresta, e eu falo particularmente para a Sra. Presidente da CCDR do Centro, porque eu sou do Centro, olhamos sempre para a floresta em Pedrógão, em Figueiró, que ardeu em 2017, e vimos que neste momento está novamente um barril de pólvora. Ou seja, algo tem que de facto ser feito. Mas pense também em alguns investimentos que estavam programados e investidores do Centro queriam investir, até de uma perspectiva solidária, nesses territórios, nomeadamente um grupo bastante conhecido, e que queria investir em Figueiró, queria investir em Pedrógão, queria investir na Castanheira e ainda não conseguiu investir por todas essas condicionantes que são colocadas a esse mesmo investimento. É por isso necessário que, de facto, a legislação seja alterada no sentido de termos maior autonomia dos municípios e eu digo também da própria CCDR, porque eu acho que se existir maior autonomia, se existir um diálogo mais profícuo e mais próximo entre quem está no terreno versus determinadas entidades em termos nacionais, nós conseguimos melhor resolver determinados problemas. Porque quando vimos que existem investidores que querem investir e depois não conseguimos permitir que esses investidores investam, é de facto algo que nos preocupa imenso. Não estamos a conseguir ouvir. Ai, desligou.
o outro artigo que se prende com as condicionantes que deveria merecer alguma alteração. Eu falo nomeadamente do artigo 60 e 61. E é por isso que eu lançava aqui já à discussão o seguinte. Este artigo admite algumas possibilidades de investimento nas zonas de risco elevado e muito elevado, mas limita muito mais outras atividades. E eu estou a pensar se não seria melhor, em alguns desses locais, nós podemos ter determinados investimentos, mesmo ao nível, por exemplo, da reciclagem. O Sr. Presidente da CCDR é de Leiria, eu estou a pensar, por exemplo, nas empresas de reciclagem de plásticos, que temos até em Leiria. Se não podemos ter, por exemplo, empresas de reciclagem, de valorização de resíduos, que por vezes poderiam ser localizadas em algumas dessas áreas, criando faixas de proteção dos 50 ou dos 100 metros, se necessário, se isso não contribuiria até para termos depois ali um espaço sem floresta e que serviria até como obstáculo ao próprio incêndio. Mas quem diz isto diz, por exemplo, um investimento em âmbito de turismo, que não está previsto. Ou seja, desde que nós criássemos depois faixas grandes de proteção, como está aqui previsto para outro tipo de investimentos que o próprio decreto prevê, se isso não seria melhor. Porque é assim, nós para termos gente no interior, nós temos que ter postos de trabalho para as pessoas que estão no interior. Se nós não temos possibilidade dessas pessoas terem trabalho, dessas pessoas criarem riqueza, o que nós vamos ter é cada vez mais abandono, cada vez a floresta mais abandonada, cada vez mais incêndios. E, portanto, é um processo que, no fundo, é um ciclo vicioso. Isto é, nós temos que, de facto, alterar as regras. E nada melhor do que as comissões de coordenação para nos ajudarem, a nós que estamos aqui no Parlamento, independentemente do partido de que somos oriundos, para resolver e tentar criar medidas que ajudem de facto, ponto 1, ter uma floresta ordenada e cuidada, sim senhor, mas ter pessoas neste mesmo território. Eu aproveito para lançar aqui algumas questões mais técnicas que me foram apresentadas aqui na sequência de algumas reuniões e também por alguns técnicos. Algumas os senhores já referiram, nomeadamente a questão da escala na Carta de Perigosidade versus a escala que é utilizada nos instrumentos de planeamento e ordenamento do território. Por outro lado, o facto da falta de informação sobre os métodos que foram utilizados e que deram origem à Carta. A Sra. Presidente da CCDR do Centro deu o exemplo de Leiria, mas eu tenho, por exemplo, o exemplo de Penacova também. Penacova, toda a zona que ardeu em 2017, que veio dos incêndios da Lausanne, está em risco elevado e muito elevado. Já a zona, por exemplo, do Lourvão, já não está assim. Portanto, é outro, ou seja, dá a sensação que as pessoas, com medo, face ao que ocorreu em 2017, pegaram nessas zonas que arderam e foram essas que consideraram agora de risco elevado e muito elevado. Não pode ser assim, porque se estivéssemos sempre assim, eu admito que os técnicos têm medo e, portanto, utilizam esses critérios. Mas nós que estamos no outro nível, não pode ser assim. Porque, como referiu muito bem, temos a questão, por exemplo, de Lisboa. Se fôssemos para essa perspectiva, nós não tínhamos investimentos em Lisboa. Temos o problema do nível das águas que sobe. Portanto, não pode ser só assim. Nós temos que ter uma estratégia, de facto, que leve ao desenvolvimento do próprio território e que as pessoas que querem investir nesse território lá estejam, embora tenham que cumprir determinadas regras. Depois, as diferenças... Ou seja, a carta com áreas de risco de incêndio alta e muito alta, muito diferentes das que foram usadas nos planos municipais de defesa da floresta contra o incêndio. Mesmo concluir, Sr. Deputado. Pronto, são outras questões que eu tinha mais técnicas, mas agradeço sobretudo a vossa colaboração. Estamos aqui todos, independentemente dos partidos, para ajudar os nossos territórios, especialmente os do interior, que estão muito carentes de pessoas e de investimento, e por isso espero que este trabalho de colaboração mútua possa continuar. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado António Monteirinhos. Bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores presidentes e vice-presidentes da CCDRs. Eu gostaria de começar esta minha intervenção por falar sobre aquilo que se está a passar no dia 2. E aquilo que se está a passar no dia 2 reflete bem a importância de nós termos esta Carta de Perigosidade. O Governo fez, e fez muito bem, quando andou com legislação suficiente, que de alguma forma vem lançar uma organização territorial extremamente importante.
Mas não é só isso que eu gostaria de inicialmente dizer e salientar, mas, em primeiro lugar, também gostaria de falar sobre aquilo que hoje está a passar a nível nacional e que, de alguma forma, entronca naquilo que é o debate que hoje estamos aqui a ter. E aquilo que nós estamos a falar é de incêndios que estão a acontecer em quase todas as regiões do nosso país. E, portanto, o primeiro elogio irá para os bombeiros voluntários porque estão nesse combate. Para além disso, é preciso termos em considerações as alterações climáticas. Essas alterações têm vindo de encontro àquilo que é uma perspectiva de futuro e, olhando para essas alterações climáticas, temos que dizer que temos que fazer alterações profundas naquilo que é os conceitos e naquilo que é a interpretação que nós temos da classe perigosidade e também do perigo dos incêndios rurais. Gostaria de dizer que o principal objetivo de todas as cartografias de perigosidade é evitar a exposição de pessoas, animais e bens a esses mesmos perigos. Este é o princípio elementar e o princípio básico. Relativamente à metodologia que constituiu esta carta, anteriormente adotada pelo Sistema Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, bem como os critérios, devem ser uniformes a nível nacional e não de base municipal e local, de forma a traduzir o mais fiel possível a real classe de perigosidade dos diferentes territórios. O que é que quero dizer com isto? Que a base deve, e foi assim definida, a nível nacional e não local. Tínhamos situações em que a nível local concelhos confinavam uns com os outros, num lado estaríamos em carta em risco de perigosidade máxima e mesmo ao lado, porque é outro concelho, riscos de perigosidade nula ou até muito baixa. E assim sendo, este critério técnico-científico foi muito importante para a definição e não nos esqueçamos que este critério foi feito pelo Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa e que vem aqui colocar, portanto, a definição concreta dos métodos utilizados para a definição da Carta de Risco de Perigosidade. Eu sou do interior e sei daquilo que falo e tive muitas entidades e muitas empresas a dizer-me que isto constituiria uma dificuldade em termos do desenvolvimento do interior. E a minha resposta na altura, antes de conhecer com pormenor esta situação, é que iria analisar essa Carta de Perigosidade. Mas eu acho que hoje esse debate está completamente desfocado, olhando para aquilo que se está a passar a nível nacional. Olhando para aquilo que são os incêndios hoje, deixamos de ter qualquer instrumento que possa dizer que vem de encontro àquilo que é o desenvolvimento de determinadas regiões. Quero deixar aqui claro que nós não podemos continuar a permitir que em qualquer zona do país se possa construir qualquer edificação e depois, aqui del rei, que a situação dos bombeiros ou a situação dos incêndios e arde mais uma casa e há uma tragédia de vidas humanas, como aconteceu em 2017 e que já aqui foi falado. Existem diversas metodologias para a produção das cartas de perigosidade de nível nacional, a utilizada segue padrões internacionais. Foi através dos padrões internacionais que se fez esta carta e foi objeto de parecer favorável por parte das entidades, a Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e a Direção-Geral do Território, não tendo gerado qualquer controvérsia na comunidade técnico-científica, como vocês sabem. O aumento das classes de perigosidade mais elevadas verifica-se sobretudo nos concelhos a norte e a centro, devido à orografia, evidentemente, e ajusta-se à real perigosidade desses territórios, verificando-se igualmente um desagravamento da classificação em muitos outros concelhos. Aquilo que o PSD estava aqui a dizer era que em todos eles havia um aumento da perigosidade, não é isso que se verifica, e há estimativas que indicam que menos de 500 mil hectares se situam na classe mais baixa da classe mais baixa de elevadas de perigosidade. Ou seja, estamos a falar em concelhos onde existia risco máximo definido por cada uma das áreas municipais e que agora deixaram de ser com esta área a nível nacional e definida. Numa avaliação preliminar, estima-se
que dos 278 concelhos de Portugal continental, apenas existe o aumento das classes mais elevadas de perigosidade e alta e muito alta em apenas 120 concelhos, ou seja, em 43% do território. Assim sendo, desmente aquilo que já foi anteriormente aqui dito. Esta cartografia foi disponibilizada ao público no portal do Instituto de Conservação da Natureza e de Florestas desde o dia 7 de maio de 2020 e foi objeto de sessão pública e apresentação no dia 10 de dezembro de 2021, tendo participado na mesma mais de 300 pessoas, predominantemente técnicos, a administração central e técnicos administrativos e locais, nomeadamente do Gabinete Técnico Florestal e da Proteção Civil Municipal. Relativamente às restrições e aos condicionamentos existentes, os mesmos não poderão ser dirimidos por não se concordar com a Carta de Perigosidade, tal como ela não se pode discordar de uma Carta de Risco de cheias. Não é? A Carta é definida em função dos critérios técnico-científicos, mas estão baseadas na lei. Portanto, se nós pretendemos alterar esta Carta, aquilo que nós devemos fazer, e aquilo que já foi aqui explicitado até pela Sra. Presidente da CCDR Centro, é que deve ser alterado o Decreto-Lei 82 de 2021. E aí concordo que o artigo 42 e os seguintes possam ser só para discutidos... informar que cumpriu o seu tempo. Vou já terminar então. Terminaria dizendo que... acima de tudo, que as críticas que aqui foram feitas pelo PSD deixam de ter atualidade pelo que se está a passar a nível nacional. É muito importante esta Carta, o Governo fez bem ao divulgar e ao definir esta Carta de Perigosidade Estrutural, é, sem dúvida alguma, baseado no Decreto-Lei de 82 de 2021 e que de alguma forma pode ser alterado e melhorado. Compreendo bem aquilo que aqui foi dito em termos dos investimentos, sendo eu do interior também queria deixar isso claro, mas existe na lei alguns condicionantes ou algumas faculdades que permitem aos presidentes de Câmara poderem fazer alterações, se assim o entenderem, para se poderem fazer esses investimentos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Muito Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Pacheco de Amorim, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bons dias, senhoras e senhores deputados. Quero cumprimentar também a Sra. Presidente e os Srs. Vice-Presidentes das CCDRs aqui presentes e agradecer-lhes terem aqui vindo. Neste campo pode-se dizer o que se quiser dizer, mas isto temos que voltar sempre ao essencial. O essencial nisto, há aqui duas questões que me parecem que são relevantes. Em primeiro lugar, esta Carta de Perigosidade foi feita de baixo para cima e não de cima para baixo. É óbvio que tem que haver critérios científicos, é óbvio que tem que haver padrões, mas é óbvio também que tem que ser ouvido quem conhece bem o terreno. E, portanto, esta é uma questão essencial e parece-me que deveria haver alterações que deveriam ser ouvidos os presidentes da Câmara, os autarcas, as CCDRs, e depois sobre isso, de facto, aplicar os critérios científicos e os padrões internacionais. Este é o ponto 1. Ponto 2. Foi frisado aqui pela senhora deputada do PSD, deputada Fátima Ramos, que a questão importante é o desequilíbrio entre o interior e o litoral. Ou seja, estamos a desertificar o interior e não há qualquer hipótese, porque entramos num círculo vicioso. Há menos vida no interior, há menos tratamento da floresta, há incêndios cada vez mais e maiores. Eu vejo muito discutir, por exemplo, a questão da falta de habitação em Lisboa, como se todas as pessoas tivessem que viver em Lisboa. Tiver de haver 9 milhões de portugueses, tivesse que se arranjar casa para 9 milhões de portugueses em Lisboa e no Porto. Acho complicado. Isso desafia as leis. Não há terreno suficiente para isso. E, portanto, parece que o país esqueceu que existe o interior, que pode dar condições de vida. Não há investimento no interior enquanto não houver lá pessoas. Ou seja, tudo isto está a funcionar de uma maneira e só vai piorar. Pode-se fazer o que quiser, podem-se fazer as cartas de perigosidade que se entenderem fazer. A verdade é que, se a realidade fundamental não muda, não se altera,
nada se vai alterar e vamos continuar a ter os dias de hoje que temos durante muitos anos e durante muitos dias. Portanto, isto, para mim, não oferece qualquer dúvida. Não vou esgotar o meu tempo porque acho que devo aqui ater-me ao essencial, e o essencial são estas duas questões. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado. Peço desculpa. Tem agora, houve uma troca, foi a chegada prematura. O Sr. Deputado Rui Rocha, do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Presidente da CCDR e Srs. Vice-Presidentes. Eu também farei uma intervenção curta e gostaria de sublinhar, antes de mais, que estando a falar de uma questão com a relevância que todos reconhecemos, isso penso que não é sequer discutível, que se presta um mau serviço quando o poder político lança confusão sobre esta carta de perigosidade. E, portanto, quando temos declarações políticas de uma ministra a dizer que a carta de perigosidade ia ser suspensa, quando isso depois não é convenientemente esclarecido e temos membros de governo e decisões de governo aparentemente contraditórias entre si, tudo isto num período de tempo curto e num momento destes, e quando temos, por exemplo, os próprios serviços do Ministério com dúvidas sobre o que é que está em vigor, se vai ser suspenso, quando é que vai ser suspenso, como é que vai ser suspenso, etc. Acho que há um péssimo serviço que está a ser prestado ao país nesse contexto e que isso é contraditório com a relevância, e essa todos reconhecemos, do próprio instrumento. E, portanto, lançar a confusão sobre aquilo que está em vigor e o que não está, como é que vai estar e como é que não vai estar, é a todos os títulos lamentável e é um péssimo serviço que se presta. Depois, eu subscrevo a necessidade de equilíbrio de todos os interesses em presença, nomeadamente as questões da segurança, que são óbvias e que os dias que vivemos só nos vêm recordar, mas, por outro lado, também aquilo de que se falou já sobre a necessidade de equilibrar isso com o desenvolvimento económico das regiões em causa, nomeadamente do interior, e de não tomar uma medida, obviamente, com boas intenções, e isso não tenho nenhuma dúvida, mas que depois acaba por, no médio e longo prazo, prejudicar as próprias regiões em causa, que acabam por ter menos instrumentos ainda de captar investimento, de fixar pessoas no interior e, portanto, há uma necessidade de equilíbrio. E sobre essa necessidade de equilíbrio tivemos hoje já bons contributos no sentido de dizer que alguns artigos carecem de revisão, que é necessário ouvir as pessoas que estão no terreno, que obviamente por muito científico que o método seja, sendo um método que não tem ligação direta ao terreno, obriga depois a uma customização das decisões com a intervenção de quem está no terreno e de quem conhece o território. Por último, eu gostaria de ouvir as CCDRs sobre a ligação entre a carta de perigosidade, seja esta versão que aqui temos, seja uma versão que me parece necessária, para a qual se tenha que evoluir com estas correções de que aqui vamos falando, mas sobretudo a relação desta carta de perigosidade, ou daquela que lhe vier a suceder, das cartas que vierem a suceder, com os PDMs. Como é que se faz essa articulação, como é que é possível que depois estes instrumentos de gestão do território possam existir de uma forma articulada e não contraditória, desejavelmente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais uma vez reitero o meu pedido de desculpas. Agora sim, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Presidente, Srs. Vice-Presidentes das Comissões Coordenadoras Regionais de Norte, do Centro e do Sul, do Algarve, colocar algumas notas e uma pergunta final. Primeira nota sobre a oportunidade deste debate. Eu creio que, manifestamente, aqueles que se opunham ao impacto que tinha a necessidade de salvaguardar a segurança das populações ficaram descalços com a semana que estamos a viver. A semana que estamos a viver mostra que o problema não é um problema pontual, é um problema estrutural e está a comprovar aquilo que já vinha sido manifestado por cientistas.
que é, teremos ondas de calor cada vez mais frequentes, cada vez mais graves, cada vez mais prolongadas no tempo. E desse ponto de vista, o que faz sentido é nós termos instrumentos públicos que salvaguardem as populações. E que eles terão necessariamente impacto nos desenvolvimentos das regiões, terão, porque têm que salvaguardar as populações. Se eles forem inócuos, não defenderão as populações. É por isso, claro e inequívoco, que aqueles que se opunham, porque diziam que eram draconianos os critérios para as atuais cartas de risco, na verdade estão a ser descalçados para a própria realidade. Segundo aspecto, o próprio Governo, como já foi referido ainda há pouco, o próprio Governo não ficou indiferente às pressões que existiram sobre a matéria. Não por acaso, tivemos propostas de alteração no Orçamento de Estado para 2022 aprovadas há pouco mais de um mês, declarações de há cerca de um mês da Ministra da Coesão Territorial que diziam que a carta de risco estava suspensa, que depois tiveram que ser 15 dias depois desmentidas pelo Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, dizendo que a carta de risco afinal não estava suspensa. Isso mostra que as pressões existiram e que o próprio Governo não ficou indiferente a elas. E é mau quando nós temos medidas estruturais que são pensadas com critérios científicos e que advêm do conhecimento científico, que depois, por pressões políticas, podem ser colocadas na gaveta. Isto para nós é preocupante que tal aconteça e esperamos que esta não seja a forma casuística que agora se instala no Governo para resolver os problemas das alterações climáticas, que têm como impacto brutal no nosso país períodos de seca, ondas de calor e incêndios com dimensões que colocam muitas vezes em causa a salvaguarda das populações. Terceiro aspecto, defender que deve existir cartas de risco, que elas devem ser de facto cartas de risco e não instrumentos inúteis, não significa dizer que o que está feito atualmente não carece de melhorias pontuais. Melhorias pontuais, sim, devemos ter uma visão dinâmica da legislação, do território, dos riscos. É isso que faz sentido neste contexto e, por isso, necessariamente, temos toda a abertura para pontualmente rever alguns dos aspectos em cima da mesa. Agora, diferente é nós dizermos que tudo deve ser suspenso ou que tudo deve ser revisto, porque dessa forma o que estamos a negar é o risco que existe para as populações. E isso nós, de certeza, não negamos, nem colocamos o investimento como estando acima da necessidade de salvaguarda da segurança das populações. Em primeiro lugar está a vida. Todos nós ouvimos dizer isso. Em primeiro lugar está a vida e, por isso, o investimento deve ser norteado e deve ser balizado em critérios que salvaguardem a segurança das populações em contextos que são dinâmicos, mutáveis e cada vez mais severos do ponto de vista de efeitos das condições para o risco das populações. Para terminar, e eu creio que este aspecto é fundamental, retirar de cima da mesa algumas das preocupações que me parecem que não são verdadeiras. É perguntar diretamente ao Sr. Presidente, aos Srs. Vice-Presidentes, se o critério que norteou as escolhas que estão em cima da mesa foi ou não um critério, acima de tudo, científico. Porque se foi um critério científico, então a discussão que estamos aqui a ter do ponto de vista político carece de ser muito mais fundamentada, porque não tem respaldo perante as alternativas em cima da mesa. Último aspecto. A preocupação sobre como materializar a transposição das cartas de risco para os PDMs. E essa pergunta é uma pergunta que coloco, sabendo todos nós que, no concreto, as alterações de PDM são demoradas, muitas das vezes proteladas, e que o relacionamento entre CCDR e as câmaras municipais, às vezes, não querendo atribuir culpas a nenhum, mas comprovadamente no terreno, às vezes não leva a que haja uma celeridade na transposição deste tipo de preocupações para os PDMs, e por isso colocar essa pergunta também em cima da mesa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Está assim concluída as intervenções por parte dos diversos grupos parlamentares. Vou dar de novo a palavra à Sra. Presidente e Vice-Presidentes para comentarem e responder às questões que foram colocadas por os Srs. Deputados e começo pela mesma ordem, dando a palavra à Dra. Célia Ramos, que é Vice-Presidente da CCDR Norte. Faz favor, Sra. Vice-Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Ora bem, eu organizava esta minha intervenção por duas vias. A primeira sobre a carta de perigosidade, o que é que ela nos... a partir dela, o que é que não é possível fazer
e também, a partir dela, o que é possível fazer. Relativamente à carta em si, ela efetivamente tem base em critérios técnicos e científicos, tem efetivamente algumas lacunas e incongruências que têm que ser apuradas, têm que ser melhoradas, e, portanto, na nossa perspectiva, Comissão de Coordenação, esse apuramento da carta deve ser realizado, apuramento no sentido de não classificar como área de risco de incêndio algumas albufeiras, não classificar como área de risco, o pixel, o tamanho do limite ter que ser apurado, e, portanto, no fundo, eu julgo que esta primeira carta, que eu diria é uma carta estrutural, de risco estrutural, ela tem que existir, mas ela tem efetivamente que ser apurada. Na nossa perspectiva, quem deve apurar essa carta é o seu autor, mas contando efetivamente com uma maior proximidade aos territórios. Isso significa que isso demora tempo, mas um instrumento estrutural como este tem efetivamente que ter tempo e tem que ser credível. E, portanto, estamos em crer que as bases do conceito que está subjacente são corretas, é técnica, é científica, mas tem que ser apurada, e quem a deve apurar é quem a realizou e em articulação com quem está no terreno e melhor o conhece. A partir desta carta, efetivamente gera-se, nos termos do Diploma da Gestão Integrada dos Fogos Rurais, um conjunto de circunstâncias que podem ser feitas e não podem ser feitas. Deixem-me só dizer, ainda relativamente à questão da carta, a carta, enquanto servidão de restrição de utilidade pública, vigora imediatamente. E, portanto, ela imediatamente fica sujeita àquelas áreas lá estabelecido no diploma dos fogos, da Gestão Integrada dos Fogos Rurais. E, portanto, não é preciso fazer alterações ao plano diretor municipal, ela é uma servidão de restrição de utilidade pública que imediatamente passa a vigorar e é um instrumento de gestão. O que é que não se pode fazer? Os artigos 60 e 61 são claros naquilo que é possível fazer e não é possível fazer. E se, efetivamente, no que diz respeito à questão da edificação própria, há uma proibição para a nova edificação própria, não estamos a falar nem reconstrução, há efetivamente uma proibição liminar. No que diz respeito à questão das atividades, também o artigo, o número 2 do artigo 60 é claro quando diz que é possível, mediante determinada confirmação, obras destinadas à utilização exclusivamente agrícola, pecuária, aquícola, piscícola, florestal e de exploração de recursos energéticos. Portanto, no fundo, o que é que falta aqui é o turismo, e aquilo que temos efetivamente é que equacionar é se queremos novas unidades turísticas no solo rural ou se vamos aproveitar edifícios existentes, devolutos, aldeias, para efetivamente promover esse turismo. Agora, eu gostava também de dar nota sobre o que é possível fazer. E o que é possível fazer, e chamava novamente à nossa leitura o que está estabelecido no artigo 42, designadamente no seu ponto 4, que diz que as áreas prioritárias de prevenção e segurança, que no fundo são as áreas de elevado e muito elevado risco de incêndio, são objeto de projetos específicos nos programas de ação de nível regional e subregional. Portanto, no fundo, isto é, e portanto nós não podemos olhar para este sistema só isto é um organismo, não podemos olhar só para ele, para o coração, para os pés ou para a cabeça, temos que olhar para ele de uma forma integrada e una. E, portanto, no fundo, aquilo que nós estamos a construir nos planos regionais, nos planos de ação regionais de ação para a gestão integrada de fogos rurais e subregionais, é exatamente a identificação dos projetos, das medidas que são indispensáveis e que têm exatamente foco e chão exatamente nestas áreas de elevado e muito elevado risco de incêndio, e para isso é importante investimento. E, portanto, hoje é o dia, estamos a viver o que estamos a viver, nesta altura é evidente que a Carta de Perigosidade tem estas nuances, e eu diria que, se fosse em janeiro, diria a mesma coisa, e digo hoje a mesma coisa. Eu e a Comissão de Coordenação, certamente. Que, na verdade, aquilo que é importante é perceber onde é que vamos encontrar o investimento para
efetivamente conter estes processos, para efetivamente promover a transformação destes territórios rústicos e rurais, que é necessário operar. E, portanto, no fundo, fazia aqui uma menção ao PRR, à questão do Plano de Desenvolvimento Rural, às ajudas diretas que podem ser efetivamente alocadas aos proprietários, para além, naturalmente, dos PO regionais, e para isso nós também já estivemos a trabalhar com a nossa estrutura do PO, mas, na verdade, é preciso conduzir investimento público para estas áreas e estamos em crer que só, efetivamente, esta visão integrada das coisas é que surtirá efeito. De todos os efeitos, aquilo que eu diria é que, no que diz respeito à questão das atividades, não estou a falar na habitação própria, estou a falar nas atividades do solo rural e no mundo rural, efetivamente deveria progressivamente haver uma flexibilidade para que elas pudessem existir, para além daquilo que está estabelecido na lei, designadamente a adoção de que possam elas próprias ser, enfim, adaptadas a situações de risco mais extremo. Vimos isso também no litoral e, portanto, a técnica e a inovação permitem-nos hoje poder também trabalhar com essas ferramentas que vão para além das áreas dos 100 metros ou dos 50 metros que são às vezes estabelecidas e que às vezes, enfim, são, na minha perspectiva, são demasiado. Para localizar um aviário tem que ter uma faixa de 100 metros, não poderia ter aqui uma dimensão mais amiga do agricultor, do promotor. Eram estas notas que eu deixava. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Doutora. Dou então agora a palavra à doutora Isabel Damasceno, que é a Presidente da CCDR Centro, se quiser acrescentar alguma questão. Muito bem, muito pouco, Sr. Presidente, novamente cumprimentando-os, dizendo que eu acho, insisto nesta tecla, quer dizer, mantendo a minha opinião inicial da importância da Carta, é importante que ela seja afinada e é importante que seja valorizado o papel das comissões regionais e subregionais de gestão integrada de fondos rurais. É muito importante que neste âmbito, que foram comissões importantes, onde tem uma participação brutal do ponto de vista territorial, praticamente está lá tudo representado, que estas comissões entendam bem, desde logo, quais foram os critérios para a definição da Carta, porque, segundo me parece, não há um entendimento perfeito da questão científica que teve por base da definição da Carta. E isso, quem não entende, tem tendência a criticar mesmo desconhecendo. Portanto, parece-me que o fórum destas comissões são fóruns apropriados para que estes problemas sejam discutidos e que estas coisas sejam clarificadas. Portanto, mantenho esta minha opinião, mantenho a ideia de que a Carta é fundamental, que a legislação é fundamental, que a sua ausência, com certeza, que é catastrófica para o território, mas que há afinações a fazer e não há afinações que se possam fazer eficazes e coerentes sem a participação do próprio território. E o que se percebe é que a própria legislação não permite ou não clarifica qual é o papel de intervenção do próprio território e, portanto, é a minha insistência. Relativamente à questão dos PDMs, parece-me a mim que o ponto 6 do artigo 41 clarifica bem o que é que vai acontecer a nível dos PDMs e, portanto, evidentemente que isto tem um instrumento dos próprios PDMs, não pode ser de outra maneira, senão está-se a aprovar qualquer coisa no âmbito do PDM que depois colide com aquilo que está definido na própria Carta. Portanto, isso para mim é absolutamente claro que tem que haver uma coerência entre os vários instrumentos de gestão territorial, quer o mais estratégico, quer o mais operacional, incidindo mais diretamente sobre o território. Evidentemente que, cruzando isto tudo com aquilo que são as ambições dos territórios do interior de poderem ter mais investimento, eu acho que estão bastantes exceções contempladas. Se são exaustivas ou se eventualmente poderia haver mais uma ou outra exceção, não tenho absoluta opinião. Agora, também estamos no tempo em que toda a gente já deve ter percebido que não se pode construir tudo em todo lado e que isso é estarmos a contribuir para a destruição do próprio território, como agora estamos a assistir. Tem que haver regras. E estas regras que estão definidas neste diploma são regras importantes, sempre com a mente aberta de que há afinações a fazer, em todos os níveis. E as afinações não podem ser feitas sem ouvir o território, sem ouvir os agentes do território que melhor o conhecem e que sentem todos os dias. Não há nenhum Presidente da Câmara que tenha interesse em que o seu território arda. Quem dá em primeiro lugar a cara nos momentos que estamos a viver,
para além dos bombeiros que saúdam nestes momentos difíceis, são os presidentes de Câmara. Eles estão no terreno. Eles estão a viver, a salvar a vida das pessoas e a salvar as habitações. Portanto, não é um presidente da Câmara que quer que sejam feitas coisas sem regras. Se alguém pensa isso, tire daí a ideia. Agora, por isso mesmo é que eles têm que ser ouvidos, porque conhecem e, como eu digo, volto a testemunhar, aquilo que me tem sido transmitido é que querem até mais território protegido do que aquele que está previsto atualmente na cartografia, para além do nível da cartografia, concordar com aquilo que já aqui foi dito, que deveria ser muito mais, porque existe, muito mais apertado, de maneira a podermos ver melhor o território. Não sei se o Sr. Vice-Presidente quer acrescentar alguma coisa, se quiser, para contribuir para este debate, que agradeço e que foi muito importante. Muito obrigado, Sr. Presidente. E, senhores deputados, e responder diretamente ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal e do Bloco de Esquerda, que de facto hoje, como sabem, também para boa informação, hoje todos os PDMs estão em revisão e obviamente que os serviços do ordenamento das comissões de coordenação também estão aqui para ajudar os municípios com esta integração destas condicionantes ou desta carta de risco nos respectivos planos diretores municipais, que são os instrumentos de gestão territorial preponderantes para as boas definições das políticas municipais e localizadas. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente e Sr. Vice-Presidente. Passamos então agora para a região do Algarve, para o Sr. Arquiteto José Pacheco, que é Vice-Presidente da CCDR. Tem a palavra, Sr. Muito obrigado. Eu subscrevo o que os meus colegas anteriormente disseram. É difícil falar assim no fim, mas de facto salientar aqui que a Carta de Perigosidade efetivamente foi elaborada com critérios técnicos e científicos, mas precisa desta afinação ao território. Todos os territórios são diferentes, têm uns com mais população, outros com menos, uns com mais atividades, outros com menos, e portanto, melhor do que ninguém, os municípios na primeira linha e depois todas as entidades que a nível regional têm atribuições e competências também conhecem e sabem das necessidades de cada município, de cada território. Portanto, se houver esta capacidade da entidade, o ICNF, que produz esta carta, de contactar com os agentes mais locais, será de todo conveniente. Reforço que este diploma tem, de facto, uma visão integrada do território e desta questão este sistema de gestão integrada dos fogos rurais. Mas nós, mais do que pensarmos em termos dos fogos, nós pensamos muito fogos, eles estão aí, são dramáticos, principalmente para as pessoas que vivem nesses territórios, que dependem desses territórios e, portanto, mas o que nós precisamos é, e eu penso que este diploma traz isso, apesar de se chamar Gestão Integrada dos Fogos Rurais, traz aqui esta visão que é estes planos regionais e subregionais, e mesmo os municipais, que é procurarmos estratégias e ações concretas para aplicar nesses territórios. Só com a aplicação e o investimento que se faça nestes territórios é que nós podemos, nessa altura, vir a ter o desenvolvimento que proclamamos. Esta questão que foi aqui colocada da desertificação do interior é uma questão que é preocupante, mas de facto também não podemos ter um desordenamento do território com habitação isolada, sem infraestruturas, sem acessibilidades e que vai dificultar em muito, por vezes, a gestão do território. E nisso voltamos aqui à questão que eu coloquei na minha primeira intervenção, que é um correto ordenamento do território. Termos planos que sejam dinâmicos, que permitam a gestão do território em função da sua vocação intrínseca que ele tem para poder ser desenvolvido,
e há espaço para tudo. Apesar do território ser pequeno, há espaço para floresta, há espaço para o turismo, o desenvolvimento urbano, o lazer, e, portanto, temos é que, de facto, ordenar e canalizar os investimentos e a gestão para podermos usufruir da totalidade do território. Muito obrigado. Muito obrigado. Fica assim concluída esta parte da nossa ordem de trabalhos, agradecendo mais uma vez à Sra. Presidente e aos Srs. Vice-Presidentes da CCDR Norte, Centro e Algarve. E, sim? Há 2 minutos, pode ter uma segunda ronda. Há interesse numa segunda ronda? Então, é uma discricionalidade. Peço aos Sr. Presidente e Vice-Presidentes que fiquem em linha, uma vez que os Srs. Deputados solicitaram uma segunda ronda e colocam ainda mais questões. Esta é mais limitada, tem apenas 2 minutos por parte de cada Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Fátima Ramos, do Grupo Parlamentar do PSD. Sim, eu queria, em primeiro lugar, agradecer à Sra. Presidente da CCDR do Centro e aos seus Vice-Presidentes do Norte e do Algarve e dizer-lhe que, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, está perfeitamente em sintonia com aquilo que os senhores referiram. Primeiro, uma confiança total nos autarcas e naquilo que eles defendem pelos seus territórios. Numa confiança total em relação às comissões de coordenação e ao seu conhecimento do mesmo território, bem como a necessidade de melhorar o instrumento que foi realizado. A prova mais evidente dessa necessidade, e contrariamente ao que disse aqui o senhor deputado do Partido Socialista, é que a própria Ministra da Coesão anunciou que era preciso suspender e que era preciso olhar para o documento de outra forma. Isto é, todos concordamos que é importante um documento estratégico, sim senhora, mas que esse documento tem que estar em sintonia e ouvir os agentes do território, também sim senhor. E em relação aos incêndios, eu fui Presidente de Câmara de um Conselho do Interior, Miranda do Corvo, e, portanto, eu sei bem o que é que são os incêndios, o que é o flagelo. E não é o facto de termos uma carta terminada sem ouvir as pessoas que estão no território que ela fica perfeita e que ela resolve essa questão. Aquilo que estamos a viver hoje, Sr. Deputado, infelizmente, eu já o vivi muitas vezes e em muitos anos. E é por isso que eu quero que, de facto, sejam políticas diferentes que levem a um ordenamento do território mais correto, que se invista onde se pode investir, mas que se consiga também ter pessoas a viver nesse mesmo território. Porque se tivermos o território deserto, sem gente, então aí, Sr. Deputado, nós vamos ter muito mais incêndios e ninguém mais vai controlar aquilo que se passa no interior. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, António Moteirinhos. Tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a primeira fase da sua intervenção estou totalmente de acordo consigo quando diz que os nossos autarcas deveriam ter sido ouvidos e deveriam ter uma palavra a dizer. No entanto, numa primeira carta como esta, há sempre um início. E esse início... Não, eu pergunto à senhora deputada se era mais importante termos esta carta em vigor ou não termos nenhuma, porque podíamos estar ainda numa fase de discussão que, de alguma forma... Pronto, não pôs em causa, mas aquilo que me está a tentar transmitir é isso. Mas eu gostaria só de terminar a minha intervenção dizendo, evidentemente, que é uma carta dinâmica e na qual nós temos que evoluir em termos de futuro. Temos, e disse muito bem, a senhora Vice-Presidente da CCDR Norte, disse muito bem que no artigo 4º, o artigo 42, já a linha 4ª, que as áreas prioritárias de prevenção e segurança são objeto de projetos específicos nos programas de ação de nível regional e subregional. Gostaria de salientar este aspecto para responder à senhora deputada que é aqui que nós vamos encontrar a diferenciação entre aquilo que é a Carta a nível nacional e depois especificamente em cada um dos territórios. Salientava só, e para terminar, o seguinte. Continuamos a considerar que a organização do território é prioritário para fazer face a estes acontecimentos de alterações climáticas que estão a acontecer. Eles estão a acontecer de uma forma regular e de uma forma
mais aprofundada e periódica a nível mundial, e assim sendo, nós temos que estar preparados para o futuro, e o Partido Socialista, através do Governo e através destes instrumentos, está, de alguma forma, a organizar a resposta que deve ser dada a estas alterações climáticas. E assim sendo, considerando este um primeiro instrumento, é um instrumento dinâmico no qual todos nós devemos participar num debate aprofundado para o fazer evoluir. Entre não termos nenhum instrumento ou termos este que foi baseado única e exclusivamente em métodos técnico-científicos, foi a Universidade de Lisboa que produziu o documento, não foi nenhuma intervenção técnico-política. E assim sendo, considero que, como primeiro instrumento, que é um instrumento capaz de responder atualmente. Evidentemente que será aberto, com toda a certeza, uma discussão para as alterações que se verificarem, e eu penso que neste momento, e após estes incêndios, terminando, e após estes incêndios haverá, com toda a certeza, a oportunidade para um debate aprofundado sobre aquilo que está menos bem e que pode ser melhorado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum Sr. Deputado quer intervir? Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim tem a palavra. Do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não passou nunca pela cabeça mandar pessoas para o interior sem qualquer ordenamento ou sem instrumento. É óbvio. Mas todo o ordenamento e todos os instrumentos de gestão de território têm que ser bem pensados, bem estruturados, coisa que até agora tenho sérias dúvidas que o tivessem sido. E esta é uma das razões também pelo que está a acontecer. O que eu quis dizer, essencialmente, foi que no deserto de Saara não há incêndios, mas também não há vida. Quer dizer, portanto, é muito fácil acabar com os incêndios acabando com a vida. O difícil, o importante e aquilo para que se exige que se governe e se governe bem é haver vida e não haver incêndios ou haver o menos possível, e isso é que dá trabalho, mas para isso é que elegemos governantes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Rocha, do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para registar, que me parece que será a conclusão mais óbvia desta troca que temos tido e dos inputs, dos contributos que tivemos da Sra. Presidente e dos Srs. Vice-Presidentes das CCDRs, que há, de facto, uma necessidade de olhar para as cartas de perigosidade, não discutindo o seu valor intrínseco enquanto instrumentos de gestão do risco, mas no sentido de ter precisamente em conta esses contributos e de adaptar. Eu também acho que neste momento, com aquilo que está a acontecer, não é obviamente se calhar o momento para ter uma discussão tranquila sobre aquilo que é a bondade do documento e aquilo que pode ser corrigido. Acho que agora o momento, obviamente, é de combater os incêndios e de salvar vidas e bens. Conviria que o Governo tivesse, de facto, sobre isto uma atuação articulada e que não lançasse a confusão, e penso que fica, obviamente, o desafio para todos de olhar para o documento tal como ele existe e de o melhorar, que acho que é o objetivo final, não o tendo como uma unidade que não pode ser alterada, mas tendo-o precisamente como um ponto de partida para uma discussão que tem que ser mais profunda, que tem que haver uma adaptação, obviamente, em função da realidade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica assim concluída a intervenção dos diversos grupos parlamentares. Eu pergunto agora à Sra. Doutora Célia Ramos, Vice-Presidente da CCDR Norte, se quer fazer alguma observação das questões que foram colocadas. Presidente, Srs. Deputados, pelo nosso lado, não temos nada a acrescentar. Muito obrigado. Doutora Isabel Damasceno, Presidente da CCDR Centro, quer acrescentar? Também não, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, da Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Algarve, o Sr. Arquiteto José Pacheco, quer acrescentar alguma questão? Nada a acrescentar e agradecer. Muito bem. Então, mais uma vez agradeço e agora sim fica concluída esta audição das CCDRs no âmbito da Carta de Perigosidade dos Incêndios Rurais.
Mais uma vez, muito obrigado pela vossa disponibilidade e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia. Obrigado. Bom dia. Senhores deputados, agradeço que fiquem só mais um minuto.